Olá pessoal, mais um registro. Hoje estou aqui para falar de um acaso, né? Um acaso assim na minha vida, né? Eu conversei com um honorável mestre maçom, né? Grau 33. Ele tem 82 anos de idade e eu não vou falar aqui o nome dele, né? Não vou falar o nome dele, nada. Eu falei pra ele que eu ia gravar um vídeo, que não tinha problema. Então eu não ia falar sobre ele, sobre a, a loja dele, o rito dele, né? A única coisa que eu falei que eu ia divulgar é que ele era que ele era maçom, do rito da escola. A loja dele era a loja francesa, né? Ele grau 33. Então, ele me respondeu algumas perguntas ali que tirou assim, tirou as dúvidas que eu já tinha certeza, sabe? As coisas que ele falaram ali não é nenhuma surpresa para mim, né? Algumas foram, outras não, né? Então, tem coisa que eu vou poder falar e tem coisa que eu não vou poder falar, né? Mas tudo bem, o que eu puder falar aqui eu falo. Se eu puder falar tudo também eu vou falar, né? Então, ele ele falou que ele era maçom, né? Eu descobri por acaso, né? E eu vi no dedo dele, né? Fui levar umas compras, né? Que eu faço faço corrida aí. Aí eu fui levar essas compras e cheguei lá na casa dele, tava esse senhor lá e me chamou a atenção, né? Não era uma casa milionária, aquelas coisas, não que. Gente, nem todo maçom é como vocês imaginam, sabe? Milionário, tem uma condição de vida boa, assim, mas não é. São todos que são milionários da elite, não, sabe? Mesmo sendo no grau 33, não são todos que são, não, né? Então, cheguei ali, aí eu vi, me chamou a atenção porque eu sou muito detalhista. Eu vi o anel, um anel no dedo e aquele anel era um anel maçom e eu conheci o anel e muito simpático, perguntei, né? Aí ele me respondeu, eu posso perguntar uma coisa pro senhor? Ele sim. O senhor é maçom? Aí ele falou assim, sou. Ele falou assim, como você sabe? Eu falei, eu vi o anel no seu dedo. Aí ele falou que eu era muito detalhista e que isso era muito importante para uma pessoa assim, porque a juventude me chamou, que ele falou que eu era jovem, né? Tenho 45 anos. Aí ele falou que eu certamente que eu seria um ótimo irmão, né? Se eu entrasse para a maçonaria, com certeza que eu alcançaria os graus ali muito rápido, né? Do longo da conversa que a gente foi tendo. Aí, tudo bem. Eu perguntei a ele como ele entrou na loja, né? Ele falou que o pai dele já era maçom, mas que a loja dele era uma loja diferente, sabe? Porque as lojas todas foram corrompidas, né? Ele me explicou um monte de coisa sobre isso aí. Que os antigos maçons foram todos corrompidos, né? Os veneráveis mestres dessas lojas, né? Antes de uma certa ele me explicou sobre a época da Revolução Francesa, dessas coisas aí, e as lojas que os veneráveis mestres se corromperam, né? E acabou infiltrando pessoas malignas, né? Dentro da maçonaria e a maçonaria dele, né? A loja dele, né? As lojas, poucas das dele, que ainda tá lá, né? São as poucas que não se corromperam, né? Mas aí eu falei para ele, a maçonaria é dividida, são duas maçonarias. Segundo ele, não era não. Ele falou que a maçonaria tinha tem várias lojas e vários ritos, né? Vários ritos que ele até chegou num total de, eu acho que eu não entendi direito, porque eu fiquei com vergonha de ficar perguntando muita coisa assim e ele se irrita. Mas ele falou, pelo menos ele falou do rito de escocês, o rito de York,
né? A loja, a loja azul, que é os iniciados ali, os primeiros iniciados da loja azul, que são o aprendiz ali, que vai ter o grau, os certos graus ali da loja azul. Ele tava me falando isso aí, que independente que tem outras coisas que ele me falou aqui que eu não lembro as palavras. Que tem vários. Tem várias. Tem várias ramificações ali com nomes diferentes, com siglas diferentes, que eu não consegui guardar tudo, é isso. Aí ele me falando que não importa qual rito você é ou de qual loja você faz parte, não importa. Que a maçonaria é uma só e que ela tem um único Supremo Conselho. Esse único Supremo Conselho, né? Tem uns conselhos regionais, como ele me explicou, né? Que tem os seus conselheiros ali, mas quando a maçonaria toma uma decisão ou faz alguma reunião importante, aí eles enviam convite, né, para as lojas, e de cada loja ali, representando a loja, vai um conselheiro que vai nessa loja chamada a loja oculta. Essa loja oculta, né, é onde ela toma todas as decisões aí, né? Todas as decisões que todas as lojas acatam. Então não tem essa de vários conselhos, não. Existe sim conselhos regionais, mas esses conselhos regionais respondem ao único conselho, né? Ao único supremo conselho que é da loja oculta, né? Então, por aí foi a conversa, né? Aí ele me falando, eu vi que ele tinha muito livro, né? Então tinha livro lá que me chamou muita atenção, né? Aí tinha livro lá que claro que eu não ia mexer nas coisas dos outros, Deus me livre, eu não sou desse tipo de pessoa. Aí ele me mostrou ali muitos livros, e tinha livro ali que ele não me mostraria, porque não poderia ser mostrado. Aí ele me falando, né, que eu falei assim, e qualquer pessoa compra esses livros? Ele falou, não, por mais dinheiro que você tenha, você nunca vai conseguir comprar esses livros aqui. E me mostrou aquele livro lá, né, que estava numa prateleira separada lá, né. Aí ele me mostrando, né, aqueles livros ali. Então, pessoal, eu perdi um pouco que tinha um motoqueiro chamando aí na porta e eu acabei perdendo o fio da meada aqui, mas vou continuar. Então, é, ele me mostrando aqueles livros, eu perguntei ele, né, se qualquer um compraria aqueles livros ali. Ele falou que a maçonaria ela tem livro, né? São livros para divulgação, né? Livro de divulgação, foi assim que ele chamou, né? Que qualquer leigo pode comprar, né? Tinha muito livro ali que poderia ser vendido sim, mas não aqueles livros ali. Que aqueles livros tem uma loja específica que você, quando é um iniciado, né? Você pode comprar ali, porque tem um avental, tem um malhete, tem várias coisas que ele foi falando ali, né? Que você compra lá. E para você comprar nessa loja, é uma loja específica que você vai lá, né? Que tem várias essas lojas espalhadas aí pelo Brasil inteiro e pelo mundo, né? Você vai lá e se você não der o abraço maçom no dono da loja, ele não vai te vender nada, por mais dinheiro que você tenha. Aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu questionei ele, falei, como é? Eu falei, olha, os veneráveis mestres da antiga loja, como o senhor falou, que os maçons foram enganados, que eram os antigos pedreiros lá, eles se corromperam. Eu falei, hoje a maçonaria, hoje não só a maçonaria, né? Tem várias ordens aí, como você pegaria, eu falei para ele, não tô falando que a maçonaria é uma religião, né? Eu falei assim, eu tô falando isso, em outras ordens aí tem muita corrupção, né? E a maçonaria, ela domina tudo, né? Ela domina tudo. Eu falei assim, não será possível que o dono da loja lá não vai vender um livro para fulano e ciclano assim? Até que eu insisti falando que se a pessoa oferecesse dinheiro, que o dono da loja ia vender ou não para um leigo, né? Um não maçom. Aí ele falou que talvez sim, talvez não, né? Que aí ele segurou, né? Mas que era muito difícil, né? Que o lojista lá tomaria muito cuidado, né? Porque se aquilo, como é que fala? Aquilo vazasse lá, né? Era complicado para o dono da loja.
tudo bem. Aí ele começou a falar as coisas lá e eu falei pra ele assim, eu falei, pessoal, o povo fala muito da maçonaria. As pessoas falam que a maçonaria domina isso e aquilo outro. Eu falei para ele assim, a maçonaria pra mim, na minha opinião, é mais um pano de fundo, porque existem outras ordens muito mais poderosas e secreta, né? Que a maçonaria hoje já não é mais secreta, ela é discreta, ela não é secreta. Mas existe o lado, eu falei para ele, existe o lado, o lado oculto da maçonaria que talvez, né? Ainda tomei o cuidado com as palavras, né? Eu falei, talvez os, os seus, como é que diz? Os irmãos da loja ali, né? Não tenha conhecimento desse lado oculto da maçonaria aí, né? Aí eu falei para ele que a maçonaria ela tem o grau tal, grau isso, grau aquilo, né? Ele até me falou sobre que realmente eu estava correto. Aí eu disse para ele assim que a maçonaria, com a informação que eu tinha, que a maçonaria tinha outros graus além do grau 33, né? Que seriam os graus esotéricos, né? Aí eu falei para ele que tinha o grau sim, o grau assado, o grau 91, 92, o grau 40, que isso não era todas as pessoas que alcançaria aquilo ali, eram os graus esotéricos, né? Eram os graus mais profundos, né? Aí ele ficou meio assim, aí ele falou que ele não tinha aquela informação, o que ele me disse. Aí eu falei para ele, eu falei, se o senhor me permitir, eu vou dizer ao senhor que muitos dos maçons, né, maioria dos maçons, né, eu do meu ponto de vista eles são enganados, porque os da loja azul, né, que é a formação que eu tenho, os da loja azul são esses aí os principalmente os mais enganados. Aí ele ficou observando eu falar aquilo. Ele falou assim, por que você acha isso? Eu falei, porque do meu ponto de vista, eu vejo que a maioria dos maçons não tem maçom maligno. Eu falei para ele, como tem maçom que são pessoas muito boas, são pessoas que entraram para a fraternidade para fazer o bem, né? Para fazer o bem. Eu falei, é desse ponto de vista que eu vejo, pessoas que entraram lá para fazer o bem. E outros não, outros entraram para se apoderar de certas, de certos poderes, de certas coisas que a maçonaria dá à pessoa, né? Que, e a pessoa acaba se beneficiando daqueles benefícios ali. E o maçom, ele tem todas as qualidades para entrar em qualquer lugar e sair de qualquer lugar do mundo. E muitos que entram lá achando que vai ficar milionário. Realmente eles vão ficar ricos, mas tem muita coisa pela frente, não é bem assim. Aí ele falou como é que eu tinha aquela informação toda. Eu falei sim, que era devido ao meu tempo de conhecimento e que eu conheci outras pessoas, né? Que eu tinha dois amigos que eu conheci e que me fizeram um convite para ir para a maçonaria. Aí ele falou que ficou assim um pouco assim abismado porque ele falou como assim? Porque o convite, a maioria dos convites, né? 90% do convite vai mais para pessoas que já tem alguém dentro da maçonaria, né? Ele também não questionou que eu estava mentindo, não, pelas informações que eu dei para ele ali. Aí ele falando que sim, que eu estava qualificado para entrar, né? Aí ele falou assim, mas e por que você não entrou? Eu falei, no começo eu tinha muita dúvida e agora eu tenho certeza, né? Aí ele falou assim, qual que era a sua dúvida, qual que era a sua certeza? Aí eu expliquei para ele lá. Aí eu falei assim, a minha certeza é que hoje eu não quero fazer parte dessas coisas. Não quero porque eu sei que são coisas que a maçonaria ela não é o que diz ser. Ela tem uma aparência, uma propaganda aqui, né, que eu, do meu ponto de vista, todos os membros ali estão enganados. Estão enganados e eles não sabem o que passa, eles até têm boas intenções, né? Eu falei para ele assim, a maçonaria ela só não aceita lá ateu, né? Ele falou, realmente, você tá certo, o ateu lá não entra, ele tem que acreditar em alguma coisa, se ele não acreditar, ele não entra. Então ele recebe a sabatina ali, ele é sabatinado, né? Tem o ritual ali de iniciação, né? E por aí foi. Aí eu disse para ele que também eu falei, se existe outras ordens, que eu falei que a maçonaria era só um pano de fundo e que existia outras ordens ali bem mais poderosas do que a maçonaria, né? Eu citei logo de cara que ninguém fala, que é a ordem do jesuíta, né? Aí ele falou que a ordem do jesuíta vinha do esqueci o nome do Inácio de Loyola. Eu falei que eu já sabia, que foi, eu falei pra ele, né, não querendo ser melhor ele nada, mas que eu tinha essa informação, que foi
O Inácio de Loyola, o fundador da Ordem dos Jesuítas, né? Que já tinha lá a maçonaria antes, né? Que eram os templários lá, e ele, o Inácio de Loyola ali, né? Ele deu a volta dentro da maçonaria e conseguiu, né? Trazer ali e formar a Ordem dos Jesuítas ali, né? Da maçonaria. E o poder da maçonaria hoje, o poder da maçonaria em si, está na mão dos jesuítas, né? Aí eu falei para ele que além disso ainda tem o mito, né, dos Illuminati que estão aí. Aí eu cheguei até a citar para ele o nono círculo, né? Aí na hora que eu falei do nono círculo, ele falou que já tinha informação sobre o nono círculo, mas que ele não ia duvidar da minha palavra, não. Aí eu falei para ele que o nono círculo, né, já estava aí, a realeza aí, né? Que a realeza só aparecia ali, né? Mas que tinha outra fundação ali, né? Uma outra ordem ali que eu falei pra ele que eu via a maçonaria como círculo dentro de círculo. Quem tá dentro de um círculo maior não sabe o que acontece nas outras, né? E por aí foi, eu fui explicando mais ou menos assim. Eu tô falando assim, gente, pra poder não ficar uma coisa grande, né? Aí sim, aí eu falei pra ele que o pessoal que tava ali, né, era enganado e que os jesuítas, né, era que comandava, né, a Igreja Católica com a fraternidade aí dos jesuítas que hoje a maioria desse povo, todos eles são maçom, todos eles são da ordem aí, e também tem o priorado de Sião aí também que faz parte da Igreja Católica, tem a Opus Dei também não brinca de serviço, né? E muitas não, todas elas são maléficas. Aí eu fui falando essas coisas pra ele, fui falando mais coisas. Aí ele foi e me disse, ele falou assim, qual que era a minha dúvida, né? E o motivo porque eu não entraria, e eu falei, e ele falou que sim, que eu seria aceito, né? Aí ele falou que eu fiz muito bem, que eu fiz uma ótima escolha, que a podridão é muito grande, em qualquer uma delas. Que ali o que eu ia tirar de lá seria só o conhecimento, mas que eu ia ficar preso em algo muito pior do que eu imaginava. Eu falei que isso aí eu já sabia, e que eu não sou de acatar ordem, nem ficar acatando ordem de ninguém, nem ficar sendo capacho de ninguém. Que eu sou o que eu sou. Aí ele falou que admirava muito, né? O meu respeito e eu tinha respeito por mim, pelas minhas ideias e pensamento, mas que ele, pela idade dele, que ele já estava longe da maçonaria há um bom tempo, que assim que ele entrou pro grau 33, que ele ficou afastado da loja, que ele não é obrigado, quando você alcança o grau ali, você não é obrigado a ser fiel, a manter lá na maçonaria. Não é quer dizer que ele tem que falar das coisas que acontecem lá dentro, não, não é isso não. Ele pode se afastar da maçonaria e continuar com as mesmas obrigações dele, mas ele não é obrigado a ficar lá na loja e como os outros lá, sabe? Ele já passou desse desfecho aí. Aí eu falando pra ele, né, que, que eu admirava, que eu achava que todos os maçons eram milionários e tal, e falei isso com ele assim, eu falei com ele que eu tinha um respeito, que eu poderia falar. Eu falei que eu vi que a condição de vida dele não era o que eu imaginava, assim, ele ficou observando aquilo, ele falou que ele tinha o salário dele, que ele tinha as condições de vida dele, que ele tinha os investimentos dele, as coisas e tal, e foi explicando as coisas assim, e que a maçonaria, assim, que apesar de muita falsidade que rola dentro da maçonaria, muita inveja que rola lá, que isso aí é bem claro, principalmente quando um irmão sobe de grau, né? Isso aí a inveja rola solta, né? Porque tem muitos irmãos lá que até mais novo que tem grau mais avançado do que irmão mais velho, e aí é que rola toda a coisa lá, né? Aí eu falando pra ele que ele falou que em todo lugar tem isso, e eu falei pra ele, olha, a maçonaria, eu expliquei falando para ele sobre o, o atual, o, como é que diz, gente? O senador, né, que foi vice-presidente, né, que se tornou o grau 33 em um mês, mais ou menos, né. Aí ele falou que aquilo ali foi algo ridículo, né, que aquilo ali foi algo ridículo, que aquilo ali era um interesse muito grande e que tinha coisa sobre aquilo ali que ele não podia me falar, né, que o Mourão se tornou grau 33 em uma semana, mais ou menos de um mês ele se tornou grau 33. E aquele ali deixou muitos irmãos na maçonaria irado, porque tinha gente muito antiga dentro da maçonaria que não tinha, né? Não tinha o grau 33 ali e precisa de muito tempo, dependendo da situação da pessoa, que leva anos
para a pessoa ah, conseguir o grau 33 e o Mourão conseguiu, né? Por ele ser vice-presidente e por interesses que a maçonaria tinha, né? Para se infiltrar cada vez mais nos lugares onde ela não entraria. Então ela só entraria lá com o grau 33 e por aí vai, né? Porque hoje a maioria dos políticos que estão maçom hoje, eles não são qualificados para ser maçom. Eles não são qualificados. A maçonaria, apesar de fazer uma seleção, né? Uma seleção sobre os membros, eu acho assim que ela é muito exigente com os membros e da iniciação membros assim da sociedade como a nossa, sabe? Ela é muito exigente, mas quando é para escolher membros, né? Quando ela é para escolher membros tipo do meio político, do meio da elite, né? E do meio da elite dos bucha de canhão aqui, não, sabe? Ela não, ela é muito escrupulosa para isso, porque ela pensa nos interesses dela e ela coloca quem ela quiser lá. Ela coloca alguém dentro de dentro de uma empresa grande, ela coloca a pessoa dentro de departamentos, né, gigantescos, pessoas do interesse dela. Então, a pessoa recebe títulos, recebe graus ali e por interesse dela para poder passar toda a informação daquele lugar. Daqui a pouco a maçonaria está dominando aquele lugar ali. Como dentro da política mesmo, o Mourão lá reporta ele, não só o Mourão como outro, né? Michel Temer já era um grau elevado da maçonaria. Só de você olhar na cara de Michel Temer já não era, se é que o Michel Temer era grau 33, eu não tenho essa informação, né? E também ele também não tinha essa informação que ele não me falou sobre Michel Temer. Então, se Michel Temer era bem mais do que um grau 33 ali. Você vê, já vê a cara de bruxo dele, né? Aí você vê a cara de bruxo dele e pra quem ele estava servindo e as coisas que ele fazia ali. Não só ele ali não, que todos ali estão. Todos que entram ali já recebem o título de honorável ali, né? E, e ele que é o líder principal, todo presidente, né? Todo presidente recebe um título especial ali dentro da maçonaria ali, direto ligado à maçonaria, né? Que eles respondem à maçonaria com todo o respeito ali. Eles é obrigado a servir ali, né? Não só eles como todos ali. Então a corrupção ali rola solta. E sobre eu ter perguntado a ele sobre. Eu falei para ele sobre a iniciação da maçonaria, né? Aí eu falei para ele que eu tinha informação que a maçonaria e a bruxaria, né, o paganismo, né? Que a maçonaria fazia parte disso aí, que enganava muitas pessoas, que o cristianismo ali, para quem era cristão e estava dentro da maçonaria, que era só uma fachada para poder atrair aquelas pessoas, porque aquelas pessoas de graus menores ali dentro da loja azul, por exemplo, né, que é os mais enganados ali são esses aí, é pessoas que move a maçonaria ali, né, em dinheiro, em recurso, né. Então são essas pessoas aí, os bucha de canhão aí. E eu falando para ele que eu sabia que a maçonaria e a bruxaria era a mesma coisa, a mesma iniciação, que o bruxo, né? O bruxo iniciático recebe na bruxaria para ele se iniciar, o bruxo mesmo, para ele se iniciar lá, a iniciação é idêntica, igual a da maçonaria, igualzinho, e não tem diferença nenhuma. E ele falou que sim, que isso era verdade, que isso aí ele sabia. E ele acreditava muito e nos deuses, né? Ele acreditava muito nos deuses egípcios e nos deuses pagãos ali, nas deusas pagãs que ele conhece toda do paganismo ali, né? Da antiga Babilônia e por aí vai, né? E da antiga Babilônia, Lemúria e desses lugares aí. Ele falava todas elas ali, né? E eu eu vi que ele tinha ali alguma coisa ali que incomodava ele, que ele não estava satisfeito, né? Aí ele falou, ele acreditava piamente em Jesus Cristo, né? Ele falando ali, ele acreditava em Jesus Cristo. E muitas coisas, né? Ele falando sobre Moisés, que a história de Moisés era falsa, a história de Moisés era falsa e que Noé nunca existiu. E muitas coisas, que a Bíblia toda era falsa. Ele falou que a Bíblia toda era falsa, apesar de ter algumas partes dentro da Bíblia, né? Que era só para enganar, mas a Bíblia inteira era falsa, né? Os personagens ali da Bíblia eram falsos. Eu falei isso para ele, eu falei, se o personagem Abraão, Moisés, Isaac, esses aí, né? Enoque, né? Enoque mesmo, ele tem até a raiva do Enoque, né? As mentiras do livro de Enoque ali. Ele tem raiva do gnosticismo, né?
Já que eu falo do gnosticismo aqui, bem rápido. Aí ele falou que esses figuras era tudo falso. Eu falei, se essas figuras é tudo falso, certamente Jesus também é. Eu falei, o nome Jesus também é falso. Eu falei pra ele, né? Aí ele também não questionou se o que era ou o que não era. Eu falei assim, não, o sujeito ali, o profeta ali, o filho do homem ali, do Deus vivo ali, sagrado, né? Que é assim que eu usei essa palavra. Eu falei, ele existe sim. Ele existiu, isso aí incomoda muita gente, porque as palavras dele não foi ali, fulano fez, não. Que esse cara existiu, existiu. Agora que o nome dele aí tá trocado, existe aí, foi o que eu questionei com ele assim. Não levei muito a fundo não, para poder não irritar ali um pouco, ele perder um pouco da paciência e terminar aquela conversa ali e eu não deixar ele falar sobre o gnosticismo, que foi a parte assim que me atraiu bastante, né? Que essas outras conversas aí eu já sabia, né? Aí ele acredita piamente em Jesus Cristo e estava arrependido ali de muita coisa dentro da maçonaria que não atingiu assim as expectativas dele, né? E sobre o gnosticismo ele fala que aquilo ali tudo é lixo, né? Que a igreja permitiu aquilo ali, que a maçonaria permitiu aquilo ali entrar, né? E que o gnosticismo, o Enoque, ele fala que tudo do Enoque é mentira, é tudo falso e tal, não sei o que. Eu não questionei ele da mesma forma que a gente estava debatendo um assunto, eu não ia questionar o homem de forma nenhuma, é claro, não, né? Mas eu falei para ele, do meu ponto de vista, tudo que eu consegui estudar, né, e pesquisar sobre o gnosticismo, eu falei assim, para mim foi o que mais me aproximou da verdade. Ele falou assim, que verdade você está falando? Aí eu falei assim, sobre Deus. Eu descobri que o Deus desse mundo, porra, agradeço ao gnosticismo, é muito falso. E eu tive a certeza no meu coração, a falsidade ali, né? Do Deus maligno desse mundo, que é Yahvé, ou Javé, ou Jeová, como todo mundo chama aí. Samael, Lilith, e por aí vai, Sacas, e esses nomes que ele tem aí, né? Esse Deus falso aí, né? Aí eu falando pra ele que era tudo a antiga serpente, diabo, satanás, era ele, que o gnosticismo, né? Deu essa ideia a ele aí, né? Deu a ideia disso aí eu sei que tinha muita coisa errada. Eu falei pra ele que tem muita coisa errada, que aquilo ali não é tudo ali. Existe mais coisa ali. Eu senti dentro do meu coração que faltava muita informação. Muita, muita, muita coisa ali, né? Eu falando pra ele, fui explicando certas coisas e ele ficou ali admirado. Ele falou, rapaz, você já é um maçom por si só. Ele falou assim, você tem informação que leigo nenhum tem, porque ele falou, só pessoas que têm muito conhecimento, estudou muito, andou muito o mundo, conheceu muitas pessoas para ter essa informação que você tem. Ele falou que aquilo ali, que ele admirava que aquilo ali, se eu acreditava em reencarnação, que aquilo ali já vinha de uma outra vida. Eu falei que sim, que eu acreditava. Aí eu falei para ele que eu sabia que ali estava uma falha muito grande. Mas que. E aí eu falei pra ele não, ele na hora que eu mencionei esse nome, ele não falou nada. Eu falei que a maçonaria, né, tinha o deus oculto deles, que é só falado entre os maçons lá, né? Aí eu falei o nome, eu falei pra ele sobre Jabulon, né? Aí ele ficou quieto, ele não me disse nada. Eu falei que Jabulon era o deus da maçonaria, que é Jeová, Baal e Osíris. Aí ele não me disse nada e eu continuei explicando ali, falando mais algumas coisas a ele. Aí já tava ali, ele me ofereceu um suco ali, eu tomei, né? E nossa conversa continuou em outros paralelos, outras coisas ali. E eu fiquei satisfeito ali, porque no final eu disse pra ele que eu não acreditava no Apocalipse, né? Que como tudo estava deturpado, finalizei a conversa assim que eu não acreditava no Apocalipse, como eu estava ali, que essa mentira já vem sendo contada há mais de 2000 anos e que as coisas é bem maior do que eu imaginava. Eu falei assim, que as coisas eram bem maior do que eu imaginava, que não era só aquilo ali. E sim, e a cada 100 anos, eu falei que a cada 100 anos que as coisas mudam, né? A cada século que as coisas mudam, vai mudando, vai vindo coisas novas de 100 a 200 anos, as coisas vão vindo, vão mudando, vão modificando. Existe essas forças, cara aí, dessas forças malignas aí, que fazem coisas aí que nem eu nem ele tem o conhecimento sobre tantas coisas obscuras que tem aí, né? Ele me falou sobre os conhecimentos dele de tudo, né? Aí eu falei pra ele que era bom ter aquele conhecimento todo, mas que aquela informação toda, aquele livro todo, aquilo ali atrapalharia assim o excesso de tudo aquilo, né?
o excesso daquele estudo todo, daquelas coisas todas, eu acho que atrapalharia, porque a pessoa fica perdido e fica preso e não consegue se abrir em determinado momento, né? Para muita coisa. Ele falou para mim, depois que eu falei essas coisas para ele, ele falou que foi a melhor conversa que ele já teve na vida dele, que ele nunca conversou com alguém assim tão inteligente, tão aberto a assuntos e coisas que nem com nenhum irmão da loja dele, que ele nunca teve esse tipo de conversa. Eu falei que eu fiquei muito agradecido, né? E despedi dele ali, né? Falei mais algumas coisas ali e essa foi a conversa, né? Então eu tô aqui deixando esse registro, quero agradecer, né, a ele. Eu vou chamar ele de Senhor Noel. Eu vou agradecer o Senhor Noel aqui, né? Ele falou que ele não vê, que ele não assiste essas coisas de YouTube, que ele não acompanha nada disso não. Mas eu falei pra ele que eu ia falar algumas coisas, mas que eu tomaria cuidado com minhas palavras e ele falou não, que o que eu ia falar não ia ser nada demais não, que a nossa conversa só foi uma conversa ali informal, tipo um debate, né? De duas pessoas de mundo diferente que ao mesmo tempo eu era do mundo dele. Mas tá bom, seu Noel, obrigado. Quero agradecer a vocês aqui pela paciência. Obrigado, muito obrigado.